Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, hoje com o tema probabilidade e porcentagem. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? Então, para nossa aula, vamos descobrir quais os materiais? Professora Flávia. Hoje nós vamos precisar de um caderno para anotações, lápis e borracha. Um tempinho para você separar esse material. Materiais organizados? Então agora vamos relembrar a aula anterior? Professora Flávia, você lembra qual era a história? Sim, na aula anterior nós ouvimos a história A Vizinha Antipática que Sabia Matemática. Ela era uma vizinha nova do menino Theo, que chegou para morar ao lado da casa dele. E ela adorava matemática, mas o Theo não gostava muito não, né, professora? Então, professora Flávia, eu acho que nós ainda vamos ter uma novidade aí e o Theo vai acabar gostando da matemática, assim como nós. Então, agora vamos relembrar as atividades que fizemos na aula anterior. Então, na aula anterior nós tivemos uma planta baixa que se referia a uma escola, onde nós deveríamos descobrir quais as partes dessa escola a partir de suas cores, fazendo a ligação com os números decimais e o percentual de cada parte. Depois o Theo nos deixou um probleminha que estava lá no livro, onde ele precisava descobrir os números decimais e a porcentagem referente a cada uma das opiniões dadas na pesquisa que ele fez. E por último, o problema da estante, onde a estante era dividida em 3 partes, todas com DVDs, mas nós precisaríamos descobrir qual o percentual que estavam os DVDs de jogos. Lembram-se disso? Então agora nós temos a tarefa para retomar. Vamos lá, professora Flávia? Vamos lá? Então vocês deveriam lá no número 1 descobrir esse probleminha. Então, na turma do quinto ano, os 13 meninos correspondem a 50% da turma. Assim, pode-se dizer que neste quinto ano tem... Quantos estudantes será, professora? Bom, professora Carla, nós temos que lembrar que 50% corresponde à metade. Então, se 13 estudantes eram meninos, metade da turma, a outra metade é formada por 13 meninas, que é os outros 50%. Então, 13 mais 13, 26. Então, nesta turma, nós temos 26 estudantes. Então, olha lá, 26 estudantes são o nosso 100% dessa turma. E aí nós respondemos ali no próprio problema. Tudo bem? Então, nós ainda tínhamos o número 2. Vitor acertou 75% da prova de matemática, que continha 20 questões. Quantas questões Vitor acertou nessa prova? E agora, professora Flávia? Bom, professora Carla, vamos relembrar da nossa malha quadriculada, que nós dividimos em 100 quadradinhos. 75% também corresponde a 3/4. Então, aqui nós vamos pintar 3/4 da figura que corresponde a esse 75%. Como nós temos 20 questões, nós vamos dividir essas 20 questões em 4 partes. Então, 20 divididos por 4 vai dar 5. Mas nós queremos 3/4, porque são 75%. Então, 3 vezes o 5. 3 vezes 5, 15. Então, o Vitor acertou 15 questões nessa prova. E aí vocês deveriam ter lembrado também de registrar a sua resposta. Lembrem-se, é bem importante. Então, Vitor acertou 15 questões. Tudo bem? E agora... a hora da nossa história. Professora Flávia, que história vamos ler hoje? Hoje a nossa história é Vamos Adivinhar? Essa história foi escrita por Chanijeong e Choi Woo-mi e ilustração por Jo Yu-mi. Diferentes esses nomes, né, professora? Muito diferentes. Professora Flávia, será que eles são nomes brasileiros?
Não, esse livro é escrito por coreanos e daí depois foi traduzido para a língua portuguesa. Ah, então nós vamos ver algumas coisas um pouquinho diferentes. Vamos lá, professora? Vamos lá? Estou sentindo o cheiro de alguma coisa gostosa. É cheiro de presunto frito. Talvez o meu café da manhã seja um sanduíche de presunto. Ontem eu vi que minha mãe trouxe pão para casa. Tenho certeza de que será um sanduíche. Mais uma vez eu começo meu dia com o jogo de adivinhar. O jogo de adivinhar é o meu jogo preferido. Vamos ver se eu estava certa? Espera um pouco. Minha mãe não comprou só pão. Eu também vi algas marinhas e carne de caranguejo. Então, o café da manhã de hoje pode ser sanduíche de presunto ou sushi de caranguejo. Sushi? Sanduíche? Ah, sushi é uma comida de origem japonesa feita de rolinhos de algas marinhas com arroz, peixes e verduras. Tenho certeza que será um dos dois. Na minha casa, normalmente tem sanduíches no café da manhã. Sábado e domingo tem sushi. Hoje é sexta, então a probabilidade de ter sanduíche é alta. Vai ser sanduíche, tenho certeza. Probabilidade é a chance de um evento ocorrer e que pode ser expressa em números. Eba, era mesmo sanduíche de presunto. Obrigada, mamãe. Eu gosto de sanduíche de presunto. Mãe, você viu meu gravador? Olha só, minha irmã está atrapalhada de novo. Todas as manhãs ela precisa procurar suas coisas. Tenho certeza de que esquecerá algo em casa. Não se esqueça de levar o seu guarda-chuva. Parece que logo vai chover. Não sei se ela ouviu a mamãe. Saiu tão apressada. Clara, você também devia levar o seu guarda-chuva. Mas não está chovendo agora. A previsão do tempo é probabilidade de chuva de 70%. Isso quer dizer que se tivesse 100 dias como o de hoje, em 70 deles choveria. Tempo aberto pela manhã, mas com chuva em muitos lugares à tarde. Se for sair, leve um guarda-chuva. Previsão do tempo. Se em 70 de 100 dias como este choveu, isso significa que houve mais dias de chuva do que dias sem chuva. Então, seria bom sair com um guarda-chuva e também calçar galochas para a chuva. Minha irmã esqueceu seu guarda-chuva. Eu sabia, tinha certeza de que ela esqueceria alguma coisa. Eu estava voltando para casa quando senti alguns pingos de chuva. Abri rapidinho meu guarda-chuva. Fiquei feliz por estar com ele e por andar na chuva com minhas galochinhas. Mamãe, cheguei! Avisei bem alto. Na mesma hora, minha irmã saiu do banho dizendo-me: hoje a mamãe foi visitar a vovó. Ah, é mesmo? E você, tomou chuva? Minha irmã foi para o quarto e fechou a porta sem me responder. Por que será que ela está brava? Ela devia ter ouvido a mamãe e levado o guarda-chuva. Bacana essa história, né? Mas, professora Flávia, será que aconteceu mais alguma coisa nessa história? Ah, eu acredito que sim. Eu acho que essa história continua, professora. Por que será que a irmã dela ficou meio aborrecida? Será que tem algo a ver com a chuva? Então, você prestou atenção, professora, que o café da manhã que eles contam na história é um pouco diferente do que nós estamos habituados? Exatamente, professora. O pão com presunto ainda é mais comum por aqui. Agora, o sushi, essa comida japonesa, é mais comum no almoço ou no jantar. E teve mais uma coisa que eu estranhei nessa história. Tem uma palavrinha diferente, a palavra probabilidade. O que será que é isso, professora Flávia? Ah, eles estavam falando de probabilidade na previsão do tempo.
E eu lembro que a Clara nos falou que probabilidade é a chance de um evento ocorrer, é uma previsão dele ocorrer ou não. Então agora é a sua vez. O que você acha que significa a probabilidade de chuva para hoje é de 70%? Pensem lá um pouquinho, lembrem-se da nossa história e pensem um pouquinho sobre esse assunto, mas vocês também deverão colocar a data de hoje no seu caderno e o tema da nossa aula, que é probabilidade e porcentagem. A pergunta vocês não precisam anotar, mas devem pensar sobre ela. Então agora um tempinho para vocês. Então, estudantes, pensaram sobre essa questão? A probabilidade de chuva para hoje é de 70%. Será que vai chover então, professora Flávia? Possivelmente sim, mas será que podemos dizer, professora Carla, que é certeza que irá chover? Não, a previsão nem sempre dá certo. Mas por que nem sempre dá certo, professora Flávia? Bom, porque quer dizer o seguinte, 70% de probabilidade quer dizer que em 100 dias como esse, 70 choveram. Mas precisamos lembrar que existe 30 dias como esse que não choveram. Então, existe sim a possibilidade de não chover. Então, vamos pensar um pouquinho mais? Então, olha lá. Clara levou um guarda-chuva e sua irmã não levou. Quem entendeu melhor a previsão do tempo na nossa história, professora? Bom, professora Carla, se a possibilidade de chuva era 70%, então quem entendeu melhor foi a Clara que levou o guarda-chuva, porque a possibilidade de chover era bem maior do que a possibilidade de não chover. E no caso da nossa história, acabou chovendo mesmo. Exatamente. Né? Então, na nossa história choveu. Mas pensando mais um pouquinho, vamos lá. Olha lá, então a porcentagem é uma determinada quantidade dentro de 100 oportunidades. Lembram-se que nós já vimos a porcentagem? E que nós vimos há pouco a malha quadriculada. Então nós tínhamos 100 quadradinhos e queríamos 75%. Nesse caso a gente estava pedindo 70% agora. Então são 70% dentro de 100 possibilidades. Tudo bem? E a probabilidade de 80% de chuva significa que se houvesse 100 dias como o de hoje, em 80 deles poderia chover. É como a professora Flávia falou agora há pouco, só que agora com 80%. Então a chance de chover é grande. Então agora vamos tentar entender mais um pouquinho. Olha lá. A probabilidade de chuva para hoje, neste caso aqui, é de 5%. Então, neste dia, a Clara também levou o guarda-chuva, mas a sua irmã não. Quem entendeu melhor a previsão do tempo? Quem você acha que foi? A Clara ou a irmã? Então, vamos pensar. E por que será que ela entendeu melhor? Então agora é o momento que você vai pensar sobre essa questão e anotar a sua resposta apenas. Então agora um tempinho para você.
Então, estudantes, chegaram a uma conclusão? Professora Flávia, quem você acha que entendeu melhor a previsão dessa vez? Então, professora Carla, nessa previsão para esse dia, a probabilidade de chuva era de 5%. Pensando em 100%, então teria 95% de chances de não chover. Então, as chances de não chover era maior. Então, a irmã da Clara, que não levou o guarda-chuva, entendeu melhor essa previsão do tempo. E a professora Flávia, inclusive, já respondeu o porquê. Porque se a gente pensar 5% são apenas 5 possibilidades dentre 100 possibilidades. Então, é pouco, né? Então, a irmã, de fato, entendeu melhor essa previsão. Mas, continuando aqui nosso raciocínio, olha lá. Dessa vez, a irmã de Clara entendeu melhor a previsão. Mas, o que significa 5%, professora? Quer dizer que em 100 dias como esse, 5 dias choveram. Isso, então 5% significa que entre 100 vezes aconteceria este fato apenas 5. Então a chance de chover neste caso é bem pequena. Mas vamos pensar mais um pouquinho? Olha lá, vamos observar agora esta previsão aqui. Professora Flávia, por que será que tem uma parte um pouco mais ressaltada? Então, professora, aqui é a previsão para um dia nos períodos da manhã, tarde, noite e à noite. Então, se ele está destacado o período da tarde, é porque quando foi consultado essa previsão, já estava no período da tarde, já tinha passado o horário da manhã e estávamos no período da tarde. Então, essa era a previsão do tempo no dia 6 de outubro de 2020. Quando havia maior probabilidade de chuva nesse dia, professora? Bom, então vamos analisar. Pela manhã não aparece porcentagem. Por quê? Porque já passou a manhã. Foi visto 11 horas, então ele já desconsiderou o horário da manhã. À tarde era uma previsão de 5% de chuva, para a noite de 10% e à noite 10% também. Então, a possibilidade maior de chuva seria no período da noite. Isso mesmo, então à noite talvez chovesse. Era uma probabilidade, mas não é certeza, né? Então, vamos pensar aqui numa outra previsão. Então, agora nós trouxemos uma outra previsão, uma previsão diária. Então, quer dizer que é de dia a dia. E aqui na tela nós temos a previsão que foi do dia 6 de outubro de 2020. Então, naquele dia, a previsão era de 10% de chuva. Depois ele tinha previsão para o dia 7, para o dia 8, para o dia 9 e para o dia 10. Então, uma semana quase que completa. E aí nós vamos pensar um pouquinho. Esta era a previsão para os próximos dias, verificada então no dia 6 de outubro. Então agora duas perguntinhas. Letra A. Em qual dia havia maior probabilidade de chuva? E letra B. O que significa 100% de probabilidade de chuva? Então agora você vai pensar sobre essas questões e anotar as suas respostas no caderno. Tempinho para você.
Então, você pensou sobre isso aí na sua casa? Agora vamos pensar juntos, professora Flávia? Vamos lá? Então, vamos lá. Então, letra A. Em qual dia há maior probabilidade de chuva nesta previsão, professora Flávia? Bom, professora Carla, primeiro vamos fazer a leitura dessas probabilidades dia a dia. Então, no dia 6 de outubro eram 10%, no dia 7, 20%, dia 8, 80%, dia 9, 100% e dia 10, 10%. Então, a maior probabilidade era na sexta-feira, dia 9, porque tinha 100% de chances de chover. Isso mesmo. E então agora, letra B. O que significa 100% de probabilidade de chover, professora Flávia? Significa que em 100 dias como este, choveu em 100 dias, então a chance de chover é muito grande. Então, neste dia, a previsão é de que iria chover com certeza. Mas, professora Flávia, nós já falamos várias vezes que são em 100 possibilidades de um dia como esse. Mas como que a gente determina isso? Bom, professora, para fazer a previsão, existem pessoas que estudam a meteorologia. Para isso, eles observam a umidade do ar, a concentração de nuvens, a velocidade do vento. Então, considerando todos esses fatores, aí eles observam se um dia assim chove ou não chove. E aí, a partir disso, sai a nossa previsão em dias parecidos. Por isso que nós dizemos sempre que é uma probabilidade, tudo bem? Mas vamos pensar um pouquinho ainda sobre a nossa previsão diária. Será que há outra forma de apresentá-la, professora Flávia? Ah, sim! Nós podemos também, professora Carla, apresentar a previsão diária por meio de um gráfico para facilitar a visualização da informação. Então, vamos olhar o gráfico agora. Olha lá, aqui está a nossa previsão diária e como a professora Flávia já havia dito. Então, no dia 6 de outubro, nós tínhamos apenas 10% de probabilidade de chuva. No dia 7 já eram 20%. No dia 8 tínhamos 80%. No dia 9, 100%. E depois no dia 10, novamente 10% de probabilidade de chuva. Então, também podemos demonstrar isso a partir de um gráfico. Tudo bem? Então, agora que nós já vimos bastante sobre previsão, probabilidade e porcentagem na previsão do tempo, vamos pensar mais um pouquinho sobre porcentagem? Vamos lá? Então, como já vimos nas aulas anteriores, a porcentagem pode ser usada também em outras situações. Observe o problema abaixo. Então, olha lá. Os brinquedos abaixo estão com 10% de desconto. Qual é o novo preço de cada um deles? Então, ali nós temos brinquedos de areia, então o baldinho e a pazinha, por R$30. E uma bicicleta por R$150. Então, quanto é 10% de R$30 e depois de R$150? Nós já fizemos isso antes, então agora um tempinho para você pensar.
Então, estudantes, pensaram sobre essa questão? Então, agora vamos pensar juntos um pouquinho aqui? Então, olha lá, para calcularmos 10%, precisávamos lembrar que ele também corresponde a 1/10. Então, precisamos encontrar 1/10 do valor total. Então, 1/10 de R$30. Mas como fazemos isso, professora Flávia? Bom, professora Carla, o primeiro passo é dividir os R$30 em 10 partes iguais. Então, vamos fazer 30 divididos por 10. 30 divididos por 10 dá 3. 3 vezes 10, 30. Deu uma divisão exata. Então, 30 divididos por 10 igual a 3. Então, agora vamos verificar aqui na tela tudo que a professora Flávia falou? Então, olha lá. Devemos dividir 30 em 10 partes iguais. Ou seja, 30 dividido por 10 dá 3. E aqui nós temos o desenho, olha, 10 partes, cada uma delas vale 3. E nós precisamos pegar uma parte, ou seja, o 3 mesmo. Então, 10% de R$30 são R$3. Mas, e a bicicleta que custava R$150? Quanto é 10% de R$150? Agora, professora Carla, nós vamos fazer o mesmo. Para encontrar 10% de R$150, nós vamos dividir os 150 em 10 partes iguais. Vamos lá? Vamos lá. Então, nós vamos pegar R$150 e dividir por 10. Vamos fazer por estimativa? Bom, eu posso colocar 10 para cada. 10 vezes 10, 100. 150 menos 100, ainda tenho 50. Então, eu posso dividir dando mais 5 para cada. 10 mais 5. 5 vezes o 10, 50. Então, 10 mais 5, 15. Então, 10% de R$150, professora, são R$15. Isso. Então, agora vamos verificar aqui na tela também. Então, dividindo 150 em 10 partes iguais, temos como a professora Flávia falou, 150 dividido por 10, que é igual a 15. E aí nós temos 10 partes que cada uma delas corresponde a R$15. E nesse momento nós queremos apenas 10%, ou seja, 1/10. Então, nós vamos pegar apenas uma parte. Então, são 15 mesmo. Mas, professora Flávia, nós respondemos tudo? Ainda não. Até aqui, nós só descobrimos que 10% de R$150 são R$15. Mas o problema pergunta qual é o valor dos produtos com desconto. Então, agora nós temos que descobrir o novo preço de cada um dos brinquedos com os 10% de desconto. Então, vamos lá. O primeiro brinquedo custava R$30. E nós descobrimos que 10% de 30 eram R$3. Então, nós vamos retirar R$3. Então, 30 menos 3 são R$27. Ou seja, o novo valor desse brinquedo é de R$27. Mas nós ainda temos a bicicleta, que custava R$150. E agora há pouco nós acabamos de descobrir que o desconto é de R$15. Então, faremos R$150 menos R$15. E temos que o novo preço desse brinquedo é de R$135. Tudo bem? Então, agora uma questãozinha para vocês. O preço de uma bola era de R$48, mas sofreu um aumento de 50%. Qual é o novo preço dessa bola? Então, agora um tempinho para você pensar.
Professora Flávia, como você pensou para descobrir qual é o novo preço dessa bola? Bom, professora Carla, nós temos que primeiramente lembrar que 50% corresponde a metade do valor. Então, se ele teve 50% de aumento, ele teve um aumento igual à metade do valor da bola. Se a bola custa R$ 48, vamos calcular 48 divididos por 2, que vai dar R$ 24. Se aumentou, vai custar mais caro. Então, R$ 48, que era o preço anterior da bola, mais R$ 24 de aumento, R$ 72. Então, o novo preço da bola é de R$ 72. Lembrem-se de registrar a sua resposta aí no seu caderno. Mas, professora Flávia, hoje nós vimos que podemos utilizar a porcentagem tanto na previsão do tempo, como nos reajustes de alguns produtos. Mas o que são reajustes, professora? Bom, professora Carla, o reajuste nós temos em duas situações. Uma, quando nós temos um desconto no valor do produto, que é o caso das promoções. Os produtos ficam um pouco mais baratos do que o valor original. E também um reajuste de aumento de preço, quando os produtos sofrem um acréscimo do preço original deles. Ah, então agora esclarecido, vamos ver a nossa tarefa. A nossa tarefa é relacionada a isso. Então, olha lá, vocês devem copiar e completar o quadro que está aí para saber o novo preço desses produtos numa determinada papelaria. Lembrando que aí vocês vão calcular um desconto. Então, agora um tempinho para vocês copiarem a tarefa.
Então, tarefa copiada, agora é o momento do nosso quiz. Preparada, professora? Bem preparada, vamos lá? Então, agora vamos relembrar algumas coisinhas da aula de hoje. Então, número 1. Na história de hoje, quem entendeu melhor a previsão do tempo? Será que foi a Ana, a Beatriz, a Clara ou a Daniela? Vou dar uma colher de chá, olha lá. Ah, eu lembro bem, professora Carla. É a Clara, letra C. Letra C, Clara. Pergunta número 2. Se a probabilidade de chuva é de 70%, qual a probabilidade de não chover? Será que é 10%, 20%, 30% ou 40%? Vou dar uma dica. Agora com a dica ficou fácil. Se nós temos a probabilidade de 70% de chover, a probabilidade de não chover é de 30%. Isso mesmo, então letra C, 30%. Pergunta número 3. Quanto é 25% de R$20? Então agora, olha a dica aí para vocês. Olha lá, nós temos o 100% e nós sabemos que nós queremos 25%. Então, nós lembramos que 25% corresponde a 1/4. Ou seja, dividir 20 em 4 partes iguais. E agora, professora Flávia, qual é a resposta? Agora com a dica ficou fácil, professora. 20 dividido em 4 partes iguais vai dar 5. Se há 1/4, eu preciso de uma parte só. É 5. Então, resposta correta, letra A, R$5. Então, para hoje a nossa aula era essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, estudantes. Até a próxima aula.